point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Na temporada passada, o Southampton quase foi rebaixado da Premier League. Começou a temporada 2018/19 e esse parecia ser o destino do Saints. Só que Mark Hughes foi demitido e um tal aí de Jürgen Klopp dos Alpes, o austríaco, chegou e mudou a casa do Southampton. Ralf Hasenhuttl transformou todo o futebol da equipe da Inglaterra e agora o Southampton está conseguindo escapar da zona de rebaixamento e esse deve ser o destino do Saints no final da temporada. Porque o time está jogando bem, está com um padrão de jogo e alguns jogadores aí crescendo de produção que vamos citar neste programa mais do que especial, porque tem convidado que sabe tudo do Southampton para poder conversar aqui com a gente sobre o tema. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado dessa semana, queria dar aqui um aloha para os dois nossos amigos de sempre da PL Brasil que compõem a nossa mesa de debate. Começando com você, Capa. Seja bem-vindo, cara, a mais uma edição do Podcast PL Brasil. Papo quente hoje, porque é um time em ascensão e é sempre bom ver um time com torcida, um time tradicional se recuperando na tabela da Premier League, né não? É sempre bom, com dinheiro, né, eu diria, né, Júlio? Um time que ganhou muito dinheiro nos últimos anos, isso aí a gente não tem o que dizer, vendeu muitos jogadores. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Southampton daqui a pouco. E só mandar um abraço pra galera que tá ouvindo a gente, que sempre acompanha a gente. É sempre um prazer estar com você, e principalmente com você, com o Brenão, e hoje com o convidado. Um forte abraço para vocês e vamos que vamos. Um abraço principalmente para os torcedores do Southampton que nos acompanham nas redes sociais. Hoje é dia de falar do time de vocês. E vamos que vamos, né, Brenão? Você aí também tá hoje com a gente, mais uma vez o nosso trio aqui completo. Seja bem-vindo, cara. Fala, Julião. Fala, Capa. Saudações a todos que estão nos ouvindo e um abraço para nosso convidado de hoje. Pois é, né, recuperação do Southampton interessantíssimo, né, no comando do austríaco Ralf Hasenhuttl. São 8 vitórias em 18 jogos que ele disputou na Premier League. Ele conseguiu atingir o número de vitórias que os Saints tiveram que fazer em 52 partidas com seus técnicos anteriores. Com Mark Hughes, que foram 3 vitórias em 22 jogos, e Maurício Pellegrino, em 5 vitórias em 30 jogos. É uma façanha enorme e que coroa um trabalho que parece ser interessante até para um futuro dos Saints. Com certeza, Brenão. O futuro do Southampton parece ser muito promissor porque o técnico é muito bom e está fazendo essa equipe jogar bola. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Emanuel Nogueira, ele que é integrante da The Saints BR, que é a maior comunidade do Southampton aqui no Brasil. Os caras fazem um trabalho show de bola. Pra quem quiser acompanhar, estão lá no Twitter, né? Twitter eu sei que vocês estão. E aí, Emanuel, tem mais outra rede social? E aí, pessoal, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui, sempre escuto os podcasts quando posso. E a gente tá no Twitter e às vezes os nossos administradores, eles fazem as crônicas dos jogos e colocam no site no Medium, aquele site de textos mesmo que a gente pode escrever e falar sobre o que quiser. E eles dizem sobre as opiniões deles sobre o jogo, principalmente o nosso amigo Bruno, ele é que mais faz isso. Tem o Saints também, né, o podcast, esqueci de falar. Sim, nós temos o Saints Cast, que de acordo com o nosso planejamento sai toda semana e vocês podem assistir. Então, pessoal, já convido todos vocês a conhecerem a página, é @TheSaintsBR no Twitter. Vamos que vamos falar sobre o Southampton. Muito obrigado de novo pelo convite, é um prazer e vamos embora. A gente que agradece a sua presença para enriquecer o nosso debate aqui, porque é sempre bom ter uma pessoa que acompanha mais, né, o dia a dia, está mais ali perto e consegue falar com muita propriedade de um clube, né, que no caso é o Southampton nessa semana. E que nem a gente falou, o Ralf Hasenhuttl, eu já peço desculpas, eu não sei pronunciar o sobrenome dele da forma correta, mas a gente vai aqui no Embromation para vocês entenderem. Mas ele pegou o time assim, capengando na Premier League, né? O Southampton estava em penúltimo lugar com apenas 9 pontos conquistados. Aí o austríaco, o Klopp dos Alpes, assumiu a equipe
E agora o Southampton já está em 16º lugar com 36 pontos, né? Já pegou um respiro, um fôlego muito interessante para poder escapar do descenso. Já são 9 vitórias e 27 pontos conquistados em 17 jogos, Emanuel. Vitórias sobre Arsenal e Tottenham e empate com Chelsea, dando trabalho não só pro pessoal que está ali na zona de rebaixamento, mas também pro pessoal do Big Six, fazendo frente a esses grandes clubes da Premier League. Muito interessante esse início / meio de trabalho que o Ralf já está fazendo, né? Como que você analisa só essa primeira introdução de como está sendo a estadia nele no clube da Inglaterra? Então, é fantástico o que o Ralf está fazendo nesse período que ele chegou. Ele chegou há muito pouco tempo e já mudou completamente o clube. O Mark Hughes, ele foi efetivado. Ele chegou na temporada passada com o objetivo de salvar o clube do rebaixamento. Ele até conseguiu. Só que eu acho que os diretores do Southampton acabaram que deixaram a emoção levar a razão e resolveram efetivar ele para começar a temporada 18-19. E, obviamente, que a gente conhece o Mark Hughes e a reputação dele como técnico não é das melhores, não é à toa. E o Southampton era um time muito, muito ruim. Era triste ver o Southampton jogar. Tinha jogos que a gente era inoperante. Eu lembro do jogo contra o Liverpool, no Anfield, 3-0. Sim, 3-0 fora o baile. Podia ter sido quanto o Liverpool quisesse aquele jogo. Então, o Ralf, ele chegou. Acho que a principal coisa que ele trouxe para os nossos jogadores de volta foi a confiança. Nossos jogadores, eles pareciam que estavam em dúvida sobre a qualidade deles. Eles não atacavam, não defendiam bem, eles simplesmente não conseguiam funcionar em campo. E o Hasenhüttl, quando ele chegou, toda aquela tática do pressing, né, que é pressionar o adversário na saída da bola e não deixar o oponente respirar, isso funcionou muito bem com o time do Southampton. Isso ajudou muitos jogadores que estavam em fase ruim. Eu acho que esse é o ponto principal do Ralf. Trouxe vários jogadores que estavam jogando mal e recuperou a forma deles, como por exemplo o Ward-Prowse, que estava jogando muito bem. O Redmond também, um jogador que parece outro. Com o Mark Hughes, ele era, igual eu já falei, inoperante. Danny Ings também, infelizmente ele se lesiona muito, mas quando joga muito bem. E eu acho que outra coisa muito, muito genial que ele fez foi dar oportunidade aos jovens. O Cedric, o lateral direito português, é um jogador que, assim, ele tem certo nome até, mas é um jogador que tá muito mal. E o Ralf, ele chegou e não teve o menor medo, diga-se assim, de colocar o garoto da base, que é o Ian Valery, na lateral direita. Jogando Deu muito, né? certo. Jogando Muito. demais. Uma das grandes revelações do campeonato né? até agora, né? Excelente jogador. Outro jogador que tá crescendo. Revelações, laterais revelações, né, Julião? Porque Bissaka também é outro jovem jogador que vem fazendo uma ótima temporada e pode ser também uma das revelações, os laterais voando da Inglaterra, da base. E o Angus Gunn melhores também, da né? Premier Goleiro League, também, né? Não é tão novo assim, mas para uma idade de goleiro, né? Que tem a maturação mais alta, também pegou a posição do McCarthy e tá jogando bem também, né? Sim, pois é. Infelizmente, o nosso Fraser Foster muito mal, é o terceiro goleiro do Southampton hoje, deve ser vendido na próxima janela. Quem diria, né? Olhando antigamente, ele parecia um excelente goleiro, mas caiu muito de produção. E o Gunn, desde que entrou, muito seguro, muito seguro. Não temos nada de reclamar. Inclusive, ele pegou um pênalti do Pogba lá no Old Trafford, apesar de ele ter perdido aquele jogo. Esse fator dos jogadores jovens também. E outro jogador que eu tava até esquecendo dele é o Bednarek, zagueiro polonês, muito bom. Ele entrou no time com o Hasenhüttl, por algum motivo o Hughes não colocava ele para jogar, e ele ajudou muito a zaga. Ele e os outros dois jogadores que jogam com ele, o Yoshida e o Vestergaard, os dois zagueiros, estão muito bem ali na linha de 5 da defesa do Southampton. Eles estão realmente... Eles melhoraram demais. O Hughes tinha preferência até pelo Roet e o Stephens, né? Dois jogadores que foram completamente descartados, né, Manuel? Depois que o Ralf Hasenhüttl assumiu a equipe, né? Exatamente, porque são dois jogadores limitados. O Roet, inclusive, foi emprestado para o Celta de Vigo. E ele não tá no plano do Southampton e a tendência é que ele seja vendido agora na próxima janela. E veio como salvação, né? Veio para arrumar a zaga. O Red, eu falei, nossa, veio e até era um bom jogador na Lazio, não fez temporadas ruins não, foi bem, mas com o De Vrij. Eu acho que talvez enganava por isso. E também não pode ser, também tem a questão da adaptação, né, não vamos também crucificar o cara só por isso, eu acho que é um campeonato difícil mesmo, mas o que me surpreende é os meninos, eu acho que o Valeri, pra mim, eu não esperava que ele chegasse, o próprio Sims também vem atuando ali mais na ponta e é um jogador até interessante. Não é um jogador ruim, não. Mas
temos que tirar o chapéu para o Ward-Prowse, né, e o Redmond, como ele falou, Júlio. Os dois jogadores que carregam esse time ali na frente. O Rosberg também, o capitão, no meio de campo, é o equilíbrio do time, o termômetro do time, eu diria. Exatamente, ele pulsa mesmo, é o coração, exatamente. Ele pulsa, ele faz o time... ele traz a garra pro time, ele traz a raça, ele traz a calma quando é necessário. É um cara muito, muito importante. Mas eu acho que o principal destaque que eu vou dar a esse time do Southampton é o seguinte: os laterais. O Southampton só joga hoje com esse esquema do Ralph porque o Valeri e o Bertrand entenderam exatamente o que eles têm que fazer. E é por onde o Southampton ataca, é por onde o Southampton traz perigo para os adversários, e sempre com muita velocidade. O Bertrand pela esquerda, o Valeri pela direita, o Redmond, que ele é ponta de origem, ele joga por dentro, principalmente na saída de bola. Ele aparece para receber a bola e faz essa saída, ajudando tanto o Rosberg, né, aparecendo, tendo um homem de criação ao lado do Ward-Prowse, o cérebro do time, os dois, e mais com a velocidade, a infiltração e uma penetração muito forte pelas alas e sempre pelos laterais. E esse é o grande mérito do Southampton. Isso fez o Southampton incomodar os adversários e fez essa arrancada dar certo, né? E, Capa, é um time que agora é bem treinado, né? Existem duas etapas, existem dois Southamptons, né? Da primeira metade da temporada e a segunda metade. A primeira metade, com o Mark Hughes, era um time totalmente sem perspectiva, não era bem treinado. Eu acho que nem é treinado a ideia, Brenão, só te complementar, eu acho que ele não tinha uma ideia. Ele não sabia o que fazer. A gente já discutiu isso no outro podcast. A gente discutiu, na última vez que a gente falou sobre o Southampton, a gente discutiu isso. Ele mudava as escalações e ele não sabia o que fazer com o elenco. Ele não tinha o elenco nas mãos. O Ralph, de início, começou a entender, não é um técnico bobo, fez um excelente trabalho com o Red Bull Leipzig, e é interessante que ele conseguiu levar o Red Bull Leipzig, o projeto do Red Bull Leipzig de participar de uma Champions League, de brigar pelo topo da tabela de uma Bundesliga. Então é um técnico que já tem um certo tipo de qualidade. E vindo para a Premier League com elenco limitado, na minha opinião, o Southampton, era um desafio e tanto. Ele conseguiu dar essa consistência para o time, conseguiu utilizar um esquema de 3 zagueiros. Ele trouxe o Bednarek de volta e deu uma importância até pro Vestergaard, que ganhou maior qualidade nesse time, porque antes ele era muito exposto com o Mark Hughes, porque eles jogavam num sistema com linha de 4 e ficava muito exposto o time, e o Vestergaard, como é um zagueiro lento, ele ficava exposto e não conseguia, muitas vezes, no duelo de mano a mano, se dar bem. Então agora com um time com mais nomes defensivamente, um time mais bem comportado na fase defensiva, é um time reativo, é um time que não pode ter a posse de bola, até porque não é o estilo de jogo desses jogadores. Conseguiu dar uma importância maior para alguns jogadores, assim como o Redmond, tendo uma importância melhor, conseguindo ser mais importante vindo de dentro, não se limitando a fazer só o winger. Então acho que o time acabou evoluindo e entendendo melhor também o elenco, os jogadores entendendo melhor a limitação do próprio time e jogando no seu limite. Brenão, só para complementar, assim, falar um pouco do aspecto tático, eu até queria a sua opinião também. Vê, Manuel, só pra você dar essas pinceladas aí, se você concorda com o que eu tô falando. Então, só porque você acompanha mais de perto, a gente acompanha mais de modo geral. O que eu vejo do Ralph é o seguinte: ele veio, igual o Brenão falou, trouxe uma organização, mas além de uma organização, ele trouxe um jeito de jogar. E esse jeito de jogar, não só, igual complementando o Breno falou, que foi comprada a ideia dos jogadores, mas nem só isso. Eu acho que ele trouxe uma ideia que não tinha. Os jogadores eram perdidos. E aí? Eles jogavam muito mais pelo instinto de boleiro do que pela tática, sabe? Porque o Mark Hughes, se a gente falar o seguinte, qual que é o estilo dele? O estilo dele é livrar time de rebaixamento. Ele não tem um estilo. Técnico bem ultrapassado, né, gente? Ultrapassado. E agora, só falando um pouquinho do aspecto tático... Ele começou a campanha com o Stoke, que caiu na temporada 17-18, mas conseguiu salvar o Southampton. De uma maneira ou outra, ele rebaixou uma equipe. Então é um técnico bem limitado. E quase caiu e com a outra. Poderia ter rebaixado duas. Exatamente,
E só falando agora do aspecto tático, é o seguinte: o Southampton joga com uma linha de 5, né? Mas é uma linha de 5 na fase defensiva, né? Com os dois laterais voltando, fazendo essa junta com os 3 zagueiros. O Vestergaard é um jogador lento, mas que vem fazendo uma temporada melhor depois que o Ralf chegou. Eu acho que eu esperava um pouco mais dele, ele foi muito bem no Borussia Mönchengladbach. Agora, o Benarek, uma temporada fantástica, assim, muito bem, muito seguro, um cara que cresceu muito, principalmente até na seleção, ele veio muito bem, é um cara que cresceu muito junto com o treinador, junto com o time. Eu acho que um dos pilares da defesa foi ele. O goleiro também veio o ganho para ficar, né? Um goleiro que passa segurança, que tem uma boa saída do gol, uma boa elasticidade, um bom reflexo. Então, muito legal essas mudanças do Ralf. Mas é uma linha de 5 que, em determinado momento, quando não está no pressing, igual o Emanuel falou, eu acho que é principalmente a saída de bola, né? A saída de bola do adversário, quando vai sair do jogo, fez isso muito contra o Liverpool, subia muito a marcação. Exatamente. Mas quando o outro time tá com a bola, ele não agride. Ele volta, recua e fecha. E ele fecha por quê? Porque sabe que a sua saída é rápida. A sua saída, quando recupera a bola, é objetiva. A bola é dada automaticamente no Rosberg, ou no próximo no Rosberg, ou no Ward-Prowse, que já fazem essa ligação. E aí, exatamente esse é o papel importante dos laterais. Quando rouba a bola, os laterais disparam. E eles disparam com muita profundidade, com muita velocidade. E automaticamente o Ward-Prowse já levanta a cabeça para buscar um desses dois jogadores. E quando tá com o Ings, ajuda ainda mais esse estilo de jogo. Porque o Ings, além de ser um cara inteligente, ele é um cara veloz. É um cara rápido, que dá essa velocidade pro ataque. E isso ajuda demais o time do Southampton nessa velocidade. É um time que fica muito objetivo e perigoso. Ele incomoda os adversários, principalmente nessa saída, nessa velocidade rápida. Então, é um time que, quando chega à linha de fundo, o sempre encosta o Redmond para uma bola para trás, o centroavante infiltra para a área para receber esse cruzamento. É um time que ficou interessante, que não era, mas que ficou interessante e começou a incomodar muito os adversários, porque os adversários sabem, por mais que saibam como ele joga, é um time difícil de ser marcado, justamente pela essa velocidade dos seus laterais e pela inteligência dos seus meio-campistas, eu diria. Isso também é mais ou menos por aí, né, Manuel? Cara, exatamente. Isso que você falou dos laterais, vale muito a pena frisar que o Bertrand é outro jogador que melhorou muito com a chegada do Ralf. E é um jogador que tem qualidade, né? Sim, muita qualidade. Ele foi titular na final da Champions League pelo Chelsea. É um jogador de nível de seleção inglesa. Você fala isso sem medo nenhum, porque é um jogador que, infelizmente, ele teve, diria que, alguns meses bem ruins. Sei lá, uns 5 meses. Todo, né? O time todo, exatamente, né, Manuel? E eu acho que o que legal dele, só pra te ajudar a completar também, é que ele é agudo, ele é muito agudo e ele não tem medo de partir pra cima. E isso é muito, muito importante, principalmente nesse sistema. Com certeza. O Bertrand, ele junto com o Valery, eles chegam muito bem, até pra finalizar pro gol às vezes. Tanto é que o Valery já fez 2 gols, um contra o Manchester United e um contra o Tottenham. Então os laterais participam muito do jogo. E isso que você falou do Rosberg e do Ward-Prowse, que eles participam muito bem da transição, é algo que não existia com o Mark Hughes, porque assim como você disse, não existia plano de jogo. A gente não tinha um plano definido. A gente era simplesmente, a impressão que dava era que eram simplesmente 11 homens jogados no campo. A impressão que dava que era isso, sabe? Sem ideia de jogo, sem plano, sem estratégia, sem nada. Com o Ralf, não. Com o Ralf, sim, a gente conseguiu ter um contra-ataque decente, conseguimos fazer a pressão na saída de bola. Gosta de jogar com a bola, né? Porque cá entre nós, Mark Hughes, o que ele menos gostava de fazer era jogar com a bola. Eu acho que ele nem sabe jogar com a bola, né? Exato. Com e sem não sabe. Os dois. E sabe o que eu acho também, Emanuel? Que uma coisa que o Ralf trouxe e acrescentou muito. O Southampton, ele sabe sofrer, assim. Ele foi um time que no primeiro tempo contra o Tottenham foi muito, muito inferior ao Tottenham. Mas é um time que soube sofrer. Por quê? No segundo tempo ele simplesmente fez uma troca no meio de campo, se não me engano. Deu mais velocidade ao time. Ele segurou o Oriol Romeu, se não me engano. Liberou mais o Rosberg e o Redmond. E o Ward-Prowse fazendo meio que um tridente ali no ataque. Soltou mais laterais e assim conseguiu incomodar muito o Tottenham. E pra mim foi a melhor atuação do Southampton em um tempo.
O time foi muito bom, muito bem contra o Tottenham. Foi muito bem, foi muito veloz. E você falou uma coisa que é muito legal. Os laterais chegam pra finalizar. E por mais que o Bertrand chegue ali de fundo, o Valery fecha dentro da área, como se fosse um atacante chegando. Como se fosse um atacante, realmente. E isso é dedo de treinador. É um pedido, porque isso acontece muitas vezes, não é uma coisa que aconteceu uma vez ou outra. É um pedido do treinador, isso acontece demais. E isso é o interessante do Southampton. Essa ideia, essa construção do Ralph, que faz o time, que faz a gente ter gosto de ver o Southampton jogar. Eu acho que é mais ou menos por aí, principalmente pra você, torcedor, né? Com certeza. Com o Mark Hughes eu fiquei muito desanimado de ver o Southampton jogar. E eu adoro ver o Southampton jogar. Sei lá, por algum motivo eu me apaixonei por esse time e comecei a acompanhar. E hoje sou não vou falar fanático, mas eu gosto bastante do Southampton e tava muito triste de ver como o time tava jogando, sabe? Ver essa revolução que o Ralph trouxe pra gente é, fantástico. Se eu não me engano, esse jogo contra o Tottenham, ele colocou o Sims também e mudou completamente a cara do jogo, garoto. Isso, acho que foi isso. E o Brenão, você que gosta de dados, eu tenho um dado pra você aqui que é pra mostrar um pouquinho isso do que o Ralph fez, né? Que essa mudança. O Southampton, olha só, é um time que cresceu muito desde dezembro, desde a chegada do Ralph, e é o quarto time que menos troca passes. Ou seja, isso não quer dizer que o time é ruim. Claro que trocar passe é você estar com a bola, é você não deixar o adversário fazer gol. Mas é o quarto time que menos troca passes. O que aconteceu? A transição ficou muito rápida. Com isso, não precisa dessa troca de passe, porque você chega no ataque com 2-3 passes, com lançamento. E isso foi muito legal do Ralph, né, Brenão? É um time que, como vocês já falaram, é um time que ele busca pressão, deixar o adversário, no momento que ele está começando a jogada, encurralado. A gente vê o Southampton tentando ganhar essa bola no ataque, e quando você ganha essa bola no ataque, a maior probabilidade de você conseguir fazer o gol, porque você está mais perto, obviamente, da meta adversária. Então eu acho que, se a gente for olhar, analisar os números da última partida, que envolveu uma vitória boa dentro de casa contra o Wolverhampton, que é um time que está brigando pela parte de cima da tabela, e foi 3-1, a gente pegar os números, o Southampton teve 30% de posse de bola, basicamente isso. Foi necessário para fazer 3 gols. Então é um time que conseguiu, né, encorpar esse estilo de jogo, e acredito que atingiu um estágio, né, que a gente pode falar, eu, na minha opinião, posso falar, acho que com tranquilidade, que não deve passar muito aperto, mas precisa ligar o alarme de atenção. Mas não vai passar muito aperto. Acho que fica tranquilamente, até pelo que os outros adversários estão apresentando em relação à briga por rebaixamento. O Brighton ganhou bem pior, né? O Brighton também tá feio de jogar. O Brighton, engraçado, que chegou a uma semifinal, mas tá jogando mal. E perdeu pro Cardiff City. Isso já deixa mais embolada a situação ali do Cardiff. Porque podia ter rebaixado praticamente o Cardiff, não é? Exatamente, poderia ter definido. Se vence o Cardiff ficava com 28, o Southampton e o Brighton chegariam a 36, né? Então, assim, poderia ter matado e não matou. Deixou sobreviver. Para contextualizar, o Southampton tá na 16ª colocação, com 5 pontos a mais do que o próprio Cardiff, que é o primeiro a ser rebaixado. E um jogo a menos, exatamente. Então isso já deixa o time mais tranquilo, podendo até desempenhar um futebol melhor do que vem apresentando. Que eu acredito que consiga, até porque conseguiu chegar num estágio que a gente pode falar que o time está numa crescente. São 4 vitórias nos últimos 6 jogos. E são vitórias importantes. Vitória contra o Wolverhampton, vitória contra o Tottenham, contra os adversários diretos, contra o Brighton e o Fulham. Incomodando o Liverpool. Fez um jogo parelho. Em alguns momentos, achei que o Liverpool, no máximo, ia conseguir um empate. Então, acho que a gente vê uma evolução nesse Southampton, que se a gente for parar para pensar e olhar o início da temporada, bem diferente, porque a perspectiva era muito negativa. A gente via e colocava como se fosse um dos 3 rebaixados. Vale ressaltar essa recuperação do Southampton e aplaudir que o Ralph Hasenhüttl vem fazendo com a equipe. E só para pincelar um pouco, para terminar essa minha participação agora, eu acho que está na hora de pensar um pouco mais na próxima temporada e poder olhar algumas carências dentro do elenco e investir mais. Acho que alguns nomes estão conseguindo chegar no ápice. A gente vê o Benarek importante, o Vestergaard também sendo um cara importantíssimo. Eu acho que na bola aérea ele é um cara excelente, um dos melhores, que conseguem se impor até pela altura dele, 2 metros, é um zagueirão. Digo nomes como o Rosberg, os 2 laterais, Ward-Prowse.
Redmond, mas precisa de banco também, precisa de um atacante, E cara de Brenão, ligação. você puxou a pauta que era exatamente o que eu ia falar. A gente tem falado aqui de vários setores do Southampton atualmente, né? Falamos de uma zaga que está se consolidando, 2 laterais que estão fazendo um papel muito importante, meio-campistas que são de tirar o chapéu, mas o ataque eu acho que tá faltando aquela Não, coisa, né, Manuel? Peraí. Ô, Brenão, você tá vendo isso? Não sei se o Emanuel conhece, porque o nosso Danny Ings tá criticando o ataque, né? Porque o Julião é o Danny Ings. É o sósia do Em Danny pessoa. Ings. Cara, o Nossa, Danny Ings é o O seguinte, Danny Ings cara, um eu acho pouco ele mais bom alto, jogador, eu faria acho ele muito bom mais gol de jogador, cabeça, né, Júlio? Muito bom. Mas eu não acho o Danny Ings mau jogador. Eu acho que o Southampton precisa de um jogador melhor do que ele. Porque Shane Long cai entre nós, né, pessoal? Não dá. Eu não sei o que Julião, esse também cara não, tá né? fazendo no elenco do Julião. Southampton até hoje. E o Gabbiadini, que é um Mas cara deixa eu fazer uma defesa. que merecia E é mais um- chance, saiu, né? E é um Sim, técnico Mas pra deixa eu fazer brigar uma por defesa ao meio Shane de- Long, que melhorou bastante depois que o Ralf chegou também. O Shane Long melhorou. E outro Não, o jogador Austin que não dá, defender o também é Austin não dá. Mas O tem uma Austin- certa limitação, né? Não dá É, pra Não, eu ter certeza que ele vai render assim sempre. Então, Mas vocês concordam não é uma que- garantia. Mas vocês concordam Não, que com todas essas peças poderiam ter um líder melhor? É esse o ponto que eu tô querendo tocar. São Exatamente, jogadores pra compor elenco, mas poderia ter um cara melhor que todos eles pra comandar o ataque. Ué, era pra ser o Não, Gabbiadini. formulação do Southampton na próxima temporada. É E, fato. Julião, é um técnico que precisa ter a chance de ter um bom elenco para poder brigar por coisas melhores. Não acho que o Ralf Hasenhüttl vai querer se contentar até com brigar só pela parte de baixo da tabela. Ainda mais pelo que o Southampton fez em algumas temporadas na Premier League, conseguiu até vaga para a Europa League. Então acho que a diretoria precisa pensar grande, precisa pensar em brigar por lugares maiores. Por isso passa por pera aí. reformulação do elenco. Mas pera aí, o que eu acho é o seguinte, eu quero até que o Emanuel fale, que você falou assim, que é fato que vai ter uma reformulação, né, Emanuel? Não foi isso que você falou? Isso. Então, Sim. mas é o seguinte, essa reformulação é mais dos jogadores do banco de reserva, por exemplo. Exatamente. Por quê? Isso aí. Porque eu não acho que ele vai sair mexendo no time titular igual a gente tá achando assim, não. Eu acho que ele vai contratar umas 3 peças, no máximo, 3, 4 peças pro time titular. Então, eu acho que precisamos de um jogador que eu gostaria muito de ver no Southampton. Não sei se vocês conhecem, é o Willi Orban, zagueiro do Leipzig. Um jogador Muito que bom. o próprio Bruno recomenda bastante. É assim, por mais que a zaga esteja excelente, a gente precisa de um líder. De um Ia xerife, né? Xerifão, exatamente. A gente não tem isso desde que o Van Dijk saiu. E por mais que o Yoshida esteja jogando muito bem e seja, de certa forma, um líder, não é uma referência técnica, sabe? Mas, mesmo assim, não tirando o mérito do Yoshida, que tá jogando muito, muito bem. Só que a gente precisa dar uma aprofundada no elenco, sabe? Eu também acho que é necessário um atacante reserva, ou titular mesmo, pra disputar a posição com o Danny Ings, porque não é nem questão do Danny Ings ser um mau jogador. Eu gosto do Danny Ings, ele é um jogador muito inteligente. Ele, no último jogo contra o Wolverhampton, colocou o Sims na cara do gol, colocou o Redmond na cara do gol. Não, ele deu gol pro Redmond, né? Sim, Ele deu falou, faz, gol. O Redmond, problema é que ele não tem uma sombra, né, pra poder disputar a posição. E, ó, Às sabe vezes que pode o até problema também aumentar é a que ele evolução. machuca muito, né? Exatamente isso. Esse tirou as palavras da minha boca. Ele se lesiona muito. Ele é muito injury prone, infelizmente. É, Isso Julião, desde tempos de Liverpool. não vai dar pra você não, Julião. Tô precisando melhorar o meu shape aqui. Mas, ô Emanuel, só complementando e entrando nesse gancho, eu também acho que um zagueiro é necessário, titular, um atacante, talvez titular, igual você falou. Um volante também. Então, é isso que eu penso, falei com você, eu ia falar com você. Ou um volante pra jogar ao lado do Rosberg, ou um meia, ou não sei, pode ser um ponta, jogar por dentro igual joga o Redmond, do lado dele. Porque aí você teria o Ward-Prowse pra fazer tanto a função de meio campista quanto de armador, talvez até um volante seja mais necessário, porque aí você contrata um ponta reserva, algum jogador que pode entrar e mudar o jogo, porque também tem o Armstrong pra jogar ali mais na frente. Então eu acho que talvez esse volante também seria muito necessário. E laterais reservas, né? Porque é um time que depende muito de laterais e não dá pra só apostar no Valeri também, né? O cara pode machucar ou também não fazer uma temporada que vem tão boa. Então acho que é necessário ter um cara ali até pra trocar, pra mesclar de acordo com o jogo. Você também acha que é por aí? Sim, e inclusive o Southampton tem o Cedric, o português, que emprestou ele pra Inter de Milão.
E assim, ele é reserva no Inter de Milão, parece que ele é reserva, eu não acompanho muito. Eu não sei se provavelmente o time italiano não vai exercer a opção de compra, e ele deve voltar. Então eu não sei se o Southampton vai querer manter ele no elenco ou vai querer fazer caixa com ele. Eu acho que o Southampton vai Pode querer ser uma fazer moeda caixa de troca também, né? E pra finalizar, galera, uma sequência que, na minha opinião, acho que é uma sequência nem tão complicada, mas se a gente for olhar do ponto de vista de jogar em casa, faz até um pouco de falta, ainda mais que o Southampton tem se reerguido dentro de casa, né? O Southampton vai enfrentar o Newcastle fora na próxima rodada, no sábado. Depois é o Watford fora também, que briga pela parte de cima da tabela. O Bournemouth em casa, o West Ham fora e o Huddersfield, lanterninha já rebaixado, dentro de casa para fechar essa campanha. Acho uma tabela justa, tranquila, que dá oportunidade até do estilo de jogo do Southampton de conseguir bons pontos e terminar o ano tranquilamente. O que vocês acham? Eu concordo, eu acho que é uma boa tabela. A gente enfrenta times que têm temporadas bem inconstantes, eu acho que podemos dizer, como o Newcastle e o West Ham. Dois times que quando parece que vão embalar, não conseguem manter a sequência. São alguns jogos que eu acho que a gente consegue ganhar. E eu acho que não poderia ter um jogo melhor para finalizar a temporada que o Huddersfield fora, porque todo respeito em ao casa, em casa. Sim, em casa ainda. Em casa ainda. Mas eu acho que se a gente precisar dos pontos, coisa que eu acho que a gente já estaremos salvos, tomara, né? Nesse ponto da temporada. Acho que é uma boa tabela. Eu gosto da tabela do Southampton. Eu acho todos os jogos vencíveis, mas eu vou destacar o confronto mais difícil, na minha opinião, que é o Bournemouth em casa. Mesmo sendo em casa, o time do Eddie Howe tá jogando muito bem, vem de uma goleada de 5-0 na última rodada da Premier League, e mesmo jogando diante da torcida, eu acho que é o time que tá mais fechadinho, mais preparado, né? Mas O Watford também, né? o Watford também, que tá brigando, quem sabe, por uma vaga na Liga Europa, né? Se a gente fizer aquelas contas de competições europeias. Mas o West Ham eu acho vencível. Vencível, o Newcastle também. eu acho também, mesmo Tô sendo com fora. você, Julião. E o Huddersfield Exatamente. é a cereja do bolo, né, cara? Não, o Huddersfield é 3 pontos garantido, né? Se não conseguir 3 pontos com o Huddersfield na última rodada, pelo amor de Deus. Se fosse com o Mark Hughes, eu não sei não, hein? Eu também não, mas o Southampton já estaria rebaixado já. Já estaria, com certeza. Mas agora, Julião, só pra finalizar, pra gente já despedir, acho que a grande questão é a seguinte, pra próxima temporada e pra esse restante. A diretoria vai abrir a mão, abrir o bolso pra contratar, porque o dinheiro tem, vendeu muitos jogadores pra Liverpool, pra Manchester United, pra Tottenham nos últimos anos, dinheiro tem, só que precisa parar de só olhar pro Southampton como empresa, precisa parar de olhar pro Southampton só como modo de ganhar dinheiro, precisa investir, e isso é importante, porque o time tem potencial, tem torcida, tem um estádio bacana, tem tudo pra ser um time cabeça, que briga lá em cima por Liga Europa, por Champions League, então assim, a diretoria tem que botar esse dinheiro na mesa, porque o treinador bom agora já tem, né? Então, assim, eu acho que é abrir o olho e ficar ligado, já pensar no planejamento da próxima temporada, viu, Julião? Capa, não repetir os erros das últimas temporadas, né? Porque as temporadas falta de passadas, planejamento, né? exatamente, iam mostrando ao Southampton que, olha, fique de olho, senão vai brigar pra não cair. Começou a brigar para não cair, e aí as coisas vão acontecendo, a diretoria não tá agindo como deveria agir, não tá investindo. Tem caso parecido também, que é o Newcastle, que o Mike Ashley também não quer investir, e o Rafa Benítez tenta até em conflito. Mas a diferença é que... porque o Southampton tem dinheiro, né, velho? Vendeu jogadores das últimas temporadas, o Newcastle não. Bem, então assim, o Newcastle, a questão do dono, do proprietário, é porque eu não vinha tendo muito resultado financeiro, não vinha ganhando tanto dinheiro. O Southampton não, o Southampton ganhou muito dinheiro, então assim, acho que fica a bronca minha, acho que a do Brenão também, e do Julião, essa indignação. E não é todo dia que tem essa segunda chance não, né? Às vezes acontece de você cair na Championship, e aí pra reerguer é bem mais difícil. É isso aí, né, Manuel? Um time que teve duas narrativas totalmente opostas nessa Premier League. A primeira ruim, péssima, e a segunda de recuperação. E que essa última se mantenha pro final dessa temporada e pra próxima, né? Suas considerações finais, meu amigo, nosso especialista de hoje. Como que você vai prever aí o futuro do Southampton nos próximos anos? Tem coisa boa vindo por aí? Bom, o Hasenhüttl, ele levou o Leipzig pra Champions, então Champions League é o mínimo. Tô brincando, gente. Boa. Tem que ter esse bom pensamento mesmo. Pensamento é esse, mas o pensamento é esse.
Otimismo. Otimismo. Então, eu acho que o Southampton já começou uma reformulação na diretoria. Teve a saída do vice-presidente de futebol, teve a saída do diretor de futebol, o Ralph Kruger e o Les Reed. E a gente agora precisa saber um pouco do que o Gao Zheng, que é o dono do Southampton, o que ele quer. A gente não sabe direito o que ele quer, e existe até uma conspiração da torcida do Southampton, de tão ausente que esse dono é. Existe uma conspiração que ele não existe, que é um, sei lá, um computador que comprou o Southampton, sabe? Muito bom. Então, Sensacional, velho. então, e é um cara que parece que tem muito dinheiro. Então a gente precisa saber realmente as intenções dele, se ele só quer usar o Southampton para conseguir dinheiro, ou se ele realmente quer fazer a gente crescer como clube. Porque assim, eu de verdade, eu acho que se ele quiser investir no clube, ele consegue. Ele consegue trazer jogadores de alto nível, ele consegue elevar o nosso patamar. Porque o Southampton, ele brigava na parte de cima da tabela. O Southampton acabou vários temporadas da Premier League, 8º, 7º, até no 6º lugar. E a gente se acostumou a ver o Southampton ganhar de times como o Liverpool, como o Tottenham, como o Chelsea. Teve um momento, algumas temporadas atrás, que o Southampton não conseguiu apenas não perder pro Liverpool, como conseguiu 4 clean sheets seguidos contra o Liverpool. Isso é algo incrível de se imaginar. 4 clean sheets seguidos contra o Liverpool. Então, a gente precisa torcer para esse Southampton voltar. O Southampton que incomoda todo mundo. O Southampton que foi uma marca muito forte, né, nos últimos anos. Exatamente. O Southampton é um time tão simpático, todo mundo gostava do Southampton, principalmente o Liverpool, né? Esse gostava eu adoro. Eu sou torcedor do Liverpool, adoro o Southampton. Agora, né? Ó, a gente vai cobrar a segunda parcela do Van Dijk, hein? 75 milhões foi só a primeira parcela. Não, foi pouco. A gente paga em 3 vezes esse valor, se vocês quiserem. Tá valendo a pena demais. Mas é isso aí então, Manuel. O clube tem que se entender como um clube gigante que é e traçar perspectivas para o futuro, usar o dinheiro da maneira correta e elevar o patamar da equipe, né? Acho que esse é o grande segredo. Ô dono do Southampton, vamos trabalhar aí, presta atenção no serviço, né? Não? Vamos tirar a grana aí do bolso, por favor. Tirar o escorpião do bolso. Exatamente. É com essa frase, então, que a gente despede do podcast. Tira o escorpião do bolso, use essa grana, que é grana demais, porque o Southampton merece, né? Então, pessoal, muito obrigado pelo papo de hoje, foi muito legal, muito enriquecedor. E eu queria agradecer a vocês dois, primeiramente, Brenão e Capa. Como sempre, né, dispensa comentários, sempre com análises e comentários precisos. Muito obrigado pela participação e quinta que vem tô de volta com o Brenão e com o Capa, e na terça tô de volta com o Capa no YouTube. Um abração, pessoal. É isso aí, Julião. Valeu demais pelo podcast, galera. Um grande abraço. Sempre um prazer falar de Premier League aqui com vocês. E até o nosso próximo programa. Deixar o nosso grande abraço pro Emanuel pela participação com a gente. Sempre um prazer. Volte sempre, meu querido. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Julião, Capa, Emanuel. Papo bacana que a gente teve sobre o Southampton. E legal ver essa reestruturação da equipe, o novo gás que o técnico austríaco Ralf Hasenhüttl deu à equipe. E vamos ver se ano que vem, se na próxima temporada, consegue investir mais na equipe. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e continue nos dando a moral nas redes sociais, participando, comentando. Vocês sabem que nosso podcast está sempre à disposição, assim como os vídeos no YouTube, nosso site também, blog, sempre com matérias enriquecedoras. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Emanuel, prazerzaço ter você aqui com a gente pela primeira vez, que não seja só a primeira, que seja a primeira de várias, porque quando pintar a pauta do Southampton já sabe, né? O WhatsApp vai tocar aí, sempre será um prazer recebê-lo, cara. Muito obrigado. Prazer é todo meu, eu agradeço muito a vocês, Julião, Breno, Matheus, e a todo mundo que está assistindo aqui. Muito obrigado, de verdade, pelo convite, e eu estou disponível sempre. Estou disponível sempre, podem contar comigo. Se vocês se interessarem pelo Southampton, se vocês quiserem saber mais, @decentesbr. Sigam a gente lá, que a gente sempre está falando, a gente sempre está dando atualizações sobre o clube e seguindo os jogos. Muito obrigado e até a próxima, rapaziada. Valeu mesmo. Olha a dica aí, ó. Se você quer acompanhar o dia a dia do Southampton, vai na DecentesBR, porque o conteúdo é de qualidade, a gente sempre tem que divulgar mesmo, porque a nossa comunidade de páginas aqui sobre times ingleses no Brasil é muito unida. Então é sempre bom recomendar esses serviços que todas essas contas ligadas à Premier League prestam ao brasileiro amante do melhor futebol do mundo. Pessoal, para acompanhar o podcast PL Brasil, você pode escolher qualquer plataforma que você quiser. Estamos no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, iTunes, Google Podcasts, todo lugar. Só escolher o seu agregador preferido, clicar no Play e vir com a gente. Quinta-feira estamos de volta com mais podcast PL Brasil e mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!